Mamãe, eu quero mamar, traga a chupeta, traga a chupeta, traga a chupeta pro bebê não chorar. Quem não se lembra dessa música, né? Nos carnavais e tal. Essa música é de um alagoano. E eu estou aqui com outro alagoano, historiador, pesquisador da música brasileira, que tem como alagoanos protagonistas, compositores, atores que trabalharam em filmes que são alagoanos, enfim, toda essa história dos artistas de Alagoas, de um tempo lá, remoto e tal. Estou aqui com Claudevan Melo, da cidade de Rio Largo, meu amigo, e um prazer enorme recebê-lo aqui no Café com Poesia. Satisfação enorme. Igualmente, Chico de Assis, uma oportunidade ímpar, muito bem proveitosa, esse convite seu, e que nós pudemos hoje expor e explorar a temática do meu acervo, tematicamente alagoano. Muito bem, então, Claudevan, primeiro, como iniciou assim esse desejo seu e depois materializou-se como pesquisador exatamente especificamente, né, de músicos, de artistas alagoanos? Quando eu saí de Alagoas em 1970 e não mais retornei para viver aqui, quando eu estive lá no Sudeste, eu saí de Alagoas apenas sabendo que havia Trio Nordestino e Luiz Gonzaga. Mas no decorrer de minha vida lá, nos anos 76, eu conheci, através de amigos, um colecionador. E me interessei em conhecê-lo sem ter essa ideia do que ia acontecer. E ele começou a pôr músicas temáticas assim, tal, e começou a mostrar compositores e cantores. É aí que eu vim conhecer essa gama inusitada de grandes mestres alagoanos que eram cultuados lá. Como Eike Tavares, como Jararaca, como Augusto Calheiros, muito cultuado, e eu não conhecia. Então, daí para frente, eu comecei a pesquisar e consegui angariar todo o acervo de cada compositor e cada cantor. E não só era discos, era revistas, que tinha reportagens com todos eles, recortes de jornais de épocas, e foi fazendo esse montante, que hoje está num peso equivalente de 2 toneladas de acervo. Nossa! Isso tudo esse acervo é um acervo particular, né? Um acervo seu, né? Particular. E você mesmo que foi angarimpando. Isso não se consegue com nenhuma fortuna de uma noite para o dia. Isso precisa de anos, porque em cada lugar você vai encontrar uma peça. Então eu viajava para ir buscar uma, eu viajava para buscar outra, eu adquiria de colecionadores, quando faleciam, eu pegava da família, adquiria por um valor. E muitas vezes em sebos, não saía dos sebos. Foi uma vida terminada. Eu calculo que faz 40 anos, mais ou menos, que eu busco isso aí. É uma dedicação. Se você não fizer a dedicação, você não encontra. Porque não só basta comprar. Você tem que encontrar o produto, que são todos espalhados. Em cada parte. Então eu viajava um sábado para buscar uma coisa em Goiás, em Curitiba, e voltava no domingo, através de conhecimentos. Né? E isso sem internet. Sem internet. Sem internet, nenhuma, porque com a internet a coisa se avolumou. Os contatos fizeram muito mais conexões. Né? Favoreceu a internet. Mas isso aí começou sem internet. Era no boca a boca mesmo. Carta. Olha só. E esse acervo hoje encontra-se lá em São Paulo? Encontra-se em São Paulo. Uma coisa que eu queria também saber, que você comentasse sobre a primeira gravação temática, né, alagoana. A primeira gravação temática de um tema sobre um compositor ou propriamente dita um poeta, que é de Guimarães Passos. O poema A Casa Branca da Serra foi gravado em 1904. É extraído de um poema dele, quando ele esteve exilado na Argentina, que ele teve aquele conflito da Revolução de 1883 entre os federalistas e os indivíduos contra o sistema da época, uma guerra contra Floriano Peixoto. Ele se aliou e depois
fez um acerto para... foi do lado dos contras, dos revolucionários. E quando ele perdeu, o grupo dele perdeu para Floriano, que foi na cidade de Desterro, que hoje chama-se Florianópolis. Ele teve que se exilar na Argentina. Mas antes da ida, ele tinha conhecido uma moça de uma família tradicional, se apaixonou, mas não concretizou isso nada. Então ele viajou, foi para a Argentina. Quando ele voltou, já voltou doente. Ele assumiu a cadeira na Academia Brasileira de Letras, por Machado de Assis, por indicação de Machado de Assis. Mas doente, viajou para a França para tratamento e lá faleceu. Seu corpo veio 2 anos depois. Está sepultado no São João Batista. Lá no cemitério do Rio de Janeiro. Então, e quem foi que gravou essa música? Foi um cantor de época de tenor de ópera, e popular. Por nome, agora, muito fácil, mas eu tenho... mas eu estou no momento esquecido. Mas eu tenho o disco. Sim, você tem o disco. Tenho o disco. Esse disco tem aquele formato de tantas rotações e tal? 78 rotações. 78. Então, agora, sobre textos de poetas de Alagoas, né? Com músicas e poetas que foram depois transformados poemas em letras para músicas, não é? Sim. Musicadas, na verdade, né? Foram musicadas. Há muitas músicas que foram transformadas, poemas que foram transformados em discos em música, musicados. Por exemplo, a Nega Fulô. De Jorge de Lima. Por Jorge de Lima, foi musicado, passada para disco 78 rotações, por Dorival Caymmi. Por Dorival. Por Dorival Caymmi. O primeiro que gravou essa música, depois outros gravaram. Entendi. Aí tem poemas de Judas Esgorogota, que é o pseudônimo de Agnello, né? Sabe especificamente qual o poema dele que foi? O poema dele que foi musicado é Suaves Lembranças. Esse poeta é muito famoso, é famosíssimo. Ele teve mais de 50 livros traduzidos para mais de 13 idiomas. É mesmo? Do tcheco, do romeno, do búlgaro, do russo. É verdade. O Judas Esgorogota. Judas Esgorogota. Eu acho que ele residiu em São Paulo. Residiu em São Paulo e faleceu lá. Escrevia para jornais antigos da década de 20. Eu tenho alguns jornais com crônicas dele. Tem um texto dele, acho que um poema que diz: aos que vêm de longe. Esse aí, é Suaves Lembranças. Lindo. Demais. É muito bonito. Suaves Lembranças. Pois é. Então, isso você tem também material dele. Também tem. E, assim, material de acervo com partituras, com revistas? O acervo compreende tudo isso porque não só é discos. Apesar de que os discos pesam muito. Os discos de cera, ele tem uma espessura e tem um peso. Não é como o vinil. É um disco de cera. E tem um certo peso mais do que o vinil. E a proporção de 5.000 discos pesa muito. Mas o acervo compreende os discos, 2.500 partituras, jornais, todos os jornais que tenham artigos relacionados à música. Revistas são várias, porque tratavam disso aí, né? A revista do rádio, a revista Radiolândia, Cruzeiro, com muitos artigos sobre Alagoas. Então, todo esse acervo. Aí compreende também as máquinas falantes, que são os aparelhos de rádios e tocadiscos apropriados para trocar este acervo. Porque não é qualquer aparelho que toca. Entendi. São específicos. São com agulhas apropriadas para trocar o 78, são a válvulas, e tem as grafonolas, a corda e os gramofones, para compreender toda uma época. Entendi. Então, quando se faz uma exposição temática, não se pode usar coisas modernizadas, porque quebra o encanto da época. E você tem todo esse material? Tem todo esse material funcionando. De museu não tem nada. Eu chamo que o meu acervo não é um museu, porque geralmente peças de museu estão lá apenas para expor. As minhas peças são funcionais. Então, a gente pode arriscar dizer que você tem o maior acervo de artistas, né, ligado à música e outras áreas, mas especificamente ligado à música, o maior acervo do Brasil, eu posso dizer até do mundo, né, de alagoanos, é com você. Por enquanto, eu tenho conseguido ver que, no caso Alagoas, o maior acervo temático sobre música de época, estamos falando de uma época de 1908, 1904, que foi o primeiro disco, até 1950. É muita coisa. Gravou-se muito.
né? E tem muitos nomes esquecidos aqui em Alagoas, porque esse povo não viveram aqui. Porque Alagoas em 1930 não tinha rádio. Entendi. Então o artista tinha que sair. Então o caminho era a capital federal, Rio de Janeiro, para onde ele se fazia. Começava geralmente todo cantor, compositor, artista dos anos 20 e dos anos 30, começava-se em circos, Sim. teatro de revista. E tinha que deslanchar. Para onde? Para uma rádio. Porque a rádio, o próximo passo é a gravação. Nunca se chega um artista do Sudeste, do Nordeste, e vai para o Rio de Janeiro direto para uma rádio e já ser sucesso. Não, eles começam na periferia, indo para um teatro de revista, indo para uma rádio, são observados e contratados. Daí vai para o disco, porque o disco era uma coisa muito cara, não era qualquer pessoa que podia gravar. A gravadora só podia bancar um disco sabendo que tinha lucro, que aquilo ia dar sucesso, porque era muito dispendioso um disco de cera. Era um processo muito primitivo. Entendi. E raros assim? Quantos lançavam geralmente? Se lançava naquela época, eu creio que de uma tirada, 5.000 discos, depois fazia uma outra, né? Entendi. Depois, quando se houvesse necessidade, fazia uma regravação. Né? E ali era um contrato direto com o artista? Com a artista e gravadora. Gravadora. A primeira foi a Odeon. A Odeon foi a primeira? A primeira, na época mecânica. Então, muita gente... dois compositores alagoanos que conseguiram gravar na época mecânica. A época que você gravava sem eletricidade. Entendi. É ortofônico. Entendi. Então, foi Jararaca, foi um, e Euco Tavares. Euco Tavares foi gravado, a primeira música dele chamava-se Noite de Núpcias, foi gravado por um cantor de ópera chamado Silvio Vieira. E essa gravação é mecânica. E o Jararaca foi Passarinho Verde, também mecânico, com ele cantando. Com ele cantando. E isso foi 25 e 26. O Jararaca gravou muito, né? Muitos discos, tem mais de 200. Mesmo? Todos eles gravaram muito. O Euco Tavares tem um grande acervo, Jararaca é um grande acervo. Jararaca eu considero o maior de número de discos. Entendi. Então, mas por falta desse conhecimento só se toca Mamãe Eu Quero. Mas teve muita coisa bonita. Muita coisa, todos eles, muita coisa aqui. Agora, por falta de um banco disponível, ficam se repetindo as 5, 6 músicas mais conhecidas. E Peter Pan? Peter Pan, mais de 150 gravações. Com certeza, só se conhece 2 ou 3, porque falta desse banco de dados. Mas tem mais de 150 gravações que foram, grande parte delas, sucessos. Entendi. Peter Pan era músico e ele era letrista também? Não, ele era compositor. Não cantor. Não cantor. Peter Pan foi um compositor. Mas ele fazia letra também? Letra e musical. Musicava, ele tocava piano, fazia ao piano. Era José Fernandes de Paula. Muito interessante tudo isso, né? História fantástica. Olha, temos no acervo um grande compositor alagoano, pouco divulgado, Quem que é? Ayrton Amorim de Macedo. Sim. Muitas gravações, ele como compositor. E uma das músicas deles, tocada até hoje em qualquer baile de carnaval que se preze, toca a música mais famosa dele. Qual é? A música de carnaval. Bom, foi numa taça, aquela... Uma casca de banana? Banana que eu pisei. Essa aí. Foi numa casca de banana que eu pisei, quase caí. Exatamente. Tem Nego Bebo Aí. Tem Nego Bebo Aí. Foi com Carmen Costa que gravou. Carmen Costa. Uma maravilha. Bom... É que tanta coisa, são tantas as minúcias que às vezes eu me perco em alguma data, alguma coisa, mas essa é uma das gravações. Depois ele gravou outras que foram gravadas por cantoras famosas, como Linda Batista. Linda Batista gravou coisas dele. Aí, voltando à questão do Peter Pan, ele era casado, eu acho, com a irmã de Emilinha Borba. Emilinha Borba, né? Emilinha Borba. Gravou coisas dele, claro? Emilinha Borba gravou muitas gravações, fez muitos discos de 78 de Peter Pan, sendo o mais famoso Se Queres Saber.
Eu não sei se eu não me lembro bem dessa música. Se queres saber que eu te amo ainda. Ah, essa música é maravilhosa. Agora sim. É letra de Peter Pan. É dele, é? E Peter Pan também escreveu Última Inspiração. Isso é uma valsa? Uma valsa lindíssima, Linda. gravada por... Primeiro quem gravou foi João Petra de Barros. E depois Carlos Galhardo. Carlos Galhardo. Essa música é fantástica, né? Maravilhosa, linda. Grande, e é um poema. Bom, a gente vai continuar com essa conversa maravilhosa contigo. Vamos só dar um intervalozinho, tomar um cafezinho. E aqui eu estou conversando com Claudevan Melo, historiador, pesquisador alagoano, que nos dá muito orgulho por todo o trabalho que ele faz. Já já a gente retorna. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltamos então ao programa Café com Poesia, desta vez entrevistando, dialogando, conversando com o meu querido amigo Claudevan Melo, uma personalidade da pesquisa artística e cultural voltada para os alagoanos, e é uma memória fabulosa, e da cidade de Rio Largo. Sim. A gente estava conversando e qual a função, então, desse acervo, desse banco de dados? O que eu pretendo com isto? Bom, chegou um momento que com este montante e as necessidades que se presumem, voltar com este acervo para Alagoas, para que se sirva de base para historiadores, pesquisadores, escritores, músicos que eu tenho servido, a esses anos todos eu tenho servido aos músicos alagoanos através de xerox de partituras e informações. Então, a pretensão é que esse acervo sirva a Alagoas como um banco fiel primário de dados. Não bancos que você busque erros de internet, mas que os pesquisadores, a partir daí, tenham a condição de começar a fazer as suas pesquisas, os seus trabalhos, de um banco primário, que é este acervo. Uhum. Tem pessoas recentemente que fez o TCC em cima do acervo aqui de Alagoas, pela UFAL, jornalista. Uhum. E outras pessoas também já fizeram outros trabalhos em cima do acervo. Outros estados, assim, procuram? Procuram. Pernambuco, existe um site que ele usa todo o meu acervo sobre música do folclore geral, né? Uhum. Por exemplo, as gravações de rolo de fita do Theo Brandão, eu as tenho em disco, foi lançado pela Funarte. Ah, entendi. E outras gravações de folclore alagoano. Uhum. É muito valioso tudo isso, né? E principalmente também para a nossa história, para a nossa memória, né? Isso foi construído você garimpando, né? Como você falou anteriormente. É um trabalho que eu acho que é um patrimônio de Alagoas isso, né? Construído por você, mas é um patrimônio, quer dizer, você é detentor da memória artística e cultural de Alagoas. Um acervo desse, a gente teria o que fazer, como a gente pode contribuir para que esse acervo venha para Alagoas. Vamos trabalhar nisso, acho que pertence a toda a sociedade, porque esse é um trabalho fantástico. Alagoas está passando por um momento, inclusive, voltando, né? Refletindo a sua identidade, refletindo a sua construção
como espaço geográfico dos 200 anos de emancipação e tal. Enfim, eu acho que é um bom momento para isso, né? A gente temos que dar as mãos e buscar essa alternativa para que você assim traga esse material para cá. O que podemos fazer, acho que através daqui você pode utilizar o programa, como quiser, a própria TV Assembleia, que é parceira nisso. Agora, uma coisa, a temática zumbidos, Palmares, tal, em música, como isso você estava outro dia falando, né, conversando. O tema Zumbi dos Palmares é não só em literatura, mas é muito também apreciado em discos, na parte musical. Muitos artistas e muitos compositores, mesmo não sendo de Alagoas, escreveram sobre a temática o negro, porque está muito enraizado com a história nordestina, com a história das capitanias, com a história do império, né? A questão do negro como o tema folclore, como a antropologia, está muito ligado. Por exemplo, Zumbi dos Palmares, por exemplo, uma gravação muito famosa de Estefânia de Macedo, do ano 27, está lá escrito no disco, Batuque, Zumbi dos Palmares. Olha só. Depois... E muita gente gravou sobre o tema o negro, com a temática o negro. O Francisco Alves tem vários. Agora, o maior compositor de tema negro é Ekel Tavares. Ekel Tavares. Que coisa, né? Ekel Tavares foi brilhante, né? Ekel Tavares é o marco. O Ekel Tavares, eu diria, é a locomotiva do folclore brasileiro. Com toda certeza. Com toda certeza. Com toda certeza absoluta. Ele vem da segunda geração de 22, né? Que está ali aliado a Mignone, depois com os novos compositores. Mas o Ekel Tavares, ele tem uma nacionalização da música impressionante. Coisa maravilhosa. E depois ele entrou na parte erudita, depois ele veio com temas nacionalizantes, famosos, como as questões dos bandeirantes, né? Músicas tem uma que ele fez em parceria aí com um compositor, um grande compositor também, chama-se Leilão. 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 Eu não sei a geralmente, os grandes letristas dele eram Luiz Peixoto, Joraci Camargo. Joraci Camargo. Joraci Camargo, exatamente. Joraci Camargo, que fez Leilão. De manhã cedo, nós ficávamos amontoados, o lugar todo enfeitado, esperando os compradores. Depois passava pela frente do palanque, afincado ao pé do tanque que chamavam Bebedouro. Naquele dia, minha preta foi comprada, numa leva foi levada para um senhor mocinho ainda, minha pretinha, que era flor do cativeiro, que era até mãe de terreiro da família dos Cambinda. É a venda de um casal. Exatamente. Casal de negros são vendidos. São vendidos, exatamente. E a separação dos dois. Dos dois. Ele fez uma coisa belíssima, linda. Outro compositor letrista que ele musicou coisas de Olegário Mariano. Sim. Coelho Neto. Aquela Guacira, né? Não é dele também? Dele. Guacira, Favela. Favela, o Carnaval. Me lembro tanto da Favela, né? Quem primeiro gravou isso foi Raul Julián, que era um grande ator, vivia nos Estados Unidos, fez fama em Hollywood. Foi ele que gravou isso. Coisas lindas do Ekel, muito, né? muito bonito. Ekel, inclusive, está sendo motivo de uma pesquisa e publicação de um livro. E nesse formato que a gente estava falando antes, da memória de Alagoas, né? Trazer essa identidade e que esse pessoal tanto se dedicou, né? E colocou para o mundo inteiro, porque o Ekel é o nome do mundo inteiro, né? Um artista. Suas músicas são tocadas, recentemente no Festival de Salzburgo, na Áustria, foi tocado o concerto dele. Olha só, maravilha. Cheio de brasilidade. Cheio de brasilidade. Tanto é que chama-se Concerto em Formas Brasileiras. Porque, e o Fonfon? O Fonfon, você sabe que sempre foi também uma predileção eu conseguir as coisas de Fonfon.
foi um indivíduo que trouxe para as orquestras brasileiras o estilo do naipe de sopro das big bands americanas. Ah, sim. Ele que introduziu isso aqui. Ele que introduziu. Orquestras normais, mas com aquela expressividade das big band americanas, é Fonfon que trouxe isso. Ele que criou isso. Que criou. E depois largou-se pelo mundo afora. Foi o maestro que mais gravou músicas para a Segunda Guerra no período 43, 44, 45 até 47. É mesmo? É. Olha só, rapaz. Muitas músicas ligadas com letras. Eu sempre digo assim, que enquanto na Europa se fazia guerra, aqui se fazia música. Interessante. Porque a criatividade do povo brasileiro. Né? Se escreveram mais de 200 letras musicais sobre a guerra, com a temática. Agora, isso é samba, isso é valsa, isso é cateretê, isso é música sertaneja, todas com a temática da Segunda Guerra. Olha só. E Fonfon foi um dos que mais gravou com essa temática. O Francisco Alves foi um deles, que cantou, acompanhado por Fonfon. E depois de 48, aí Fonfon empreendeu a viagem internacional, que durou 4 anos, onde ele acabou falecendo. Acabou falecendo lá na Grécia. Ele fez toda a turnê pela França, Itália, Espanha, Inglaterra, e depois ele foi até o Egito, como passeio, mas tinha um contrato em Atenas. Na Grécia. Foi na Grécia. E durante o concerto, a apresentação dele, ele teve um colapso em pleno trabalho. Olha só. E também tocou na Itália, na Praça de São Pedro, tocou, né? Não, ele fez uma turnê por toda a Europa. E agora interessante, o Ekel Tavares, da cidade de Satuba, o Fonfon de Santa Luzia do Norte. Aí tem assim, na época que o Ekel vivia em Satuba pertencia a Santa Luzia do Norte também. Então os dois conterrâneos ali, 2 cidades vizinhas e tal. E é interessante porque os dois saíram daqui num período bem próximo, não é? O mais antigo é Ekel Tavares. Antigo é Ekel. Os dois artistas alagoanos mais antigos é Peter Pan, Jararaca e Ekel Tavares. Ekel Tavares, E partituras do Fonfon? Sim. Material do Fonfon? Tem. Material do Fonfon eu tenho partituras das músicas e tenho as gravações de sua orquestra, que são 18 discos sobre a sua orquestra, sem cantores, só a sua orquestra. E uns 50 discos ele acompanhando cantores. Ah, entendi. E partituras dele tem outras além de Murmurando? Tem. Tem Murmurando, tem várias partituras de músicas de Eduardo Souto, de vários compositores. Querido, foi um prazer imenso recebê-lo aqui no programa. A gente aqui está de portas abertas para você e nós também nos aliamos a esse anseio de trazer esse acervo para Alagoas. Acho que tem que ser um patrimônio aqui, é seu particular, você que construiu, mas que isso a gente engrandece a todos nós e que é importante que seja um patrimônio de Alagoas mesmo. Mas aí, muito grato. Eu que agradeço essa oportunidade de fazer essa divulgação. Eu acho que o maior bem da humanidade é o conhecimento. Quando você tem esse conhecimento e você passa, justamente aí está a paga. Não deixá-lo isso guardado. Porque as gerações precisam conhecer, as gerações que vieram após precisam conhecer esses nomes. Porque são muitos outros, que aqui no programa não deu tempo de falar sobre todos eles. São muitas pessoas importantes. Citamos alguns nomes, mas são muitas pessoas que saíram de Alagoas obrigatoriamente para poder ter a vida artística. Então. Mas você vai retornar ainda ao nosso programa para a gente continuar com essa conversa. Ela não se encerra por aqui. E vocês, então, queridos telespectadores, até o nosso próximo encontro. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos. Nos encontraremos, então, aqui de novo em 2019. Um abraço.